Boa noite, meus irmãos. Nessa noite eu quero fazer uma comparação com vocês, uma analogia entre a passagem do dilúvio com a passagem da grande tribulação para o milênio. Fazer uma comparação entre as duas passagens, entre os dois eventos, né? Na época de Noé e de antes de Noé, e no período da grande tribulação, né, até antes da grande tribulação, com o período depois da grande tribulação. Né, porque os dias do Senhor será como os dias de Noé. Né, casavam-se, davam-se em casamento, enfim. E aí veio o Senhor e pegou alguns desavisados, né? Menos Noé e a sua família, menos Noé e mais 7, não é? Mais 7, ou seja, Noé, a esposa, mais os 3 filhos e as 3 noras, né? Juntando dá 7, né? Com Noé 8, obviamente. Mas o que eu quero dizer? Eu quero fazer uma comparação, porque vocês têm que queria que vocês entendessem que o pessoal, existiam tipos de pessoas que viviam antes do dilúvio e pessoas que viviam depois do dilúvio. São pessoas diferentes, pessoas que viviam numa dispensação, ou seja, antes do dilúvio, e pessoas que viviam depois do dilúvio, nasceram depois do dilúvio, não tiveram contato com ninguém que nasceu antes do dilúvio. Por exemplo, os gigantes. Antes do dilúvio existiam gigantes, os valentes da terra, né? Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz assim, ó: e havia naqueles dias gigantes sobre a terra, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, né? Então existia um certo tipo de pessoas, né, antes do dilúvio, né? E a gente tem que entender outra coisa que você tivesse em mente, né, durante o estudo. Vou ter que usar alguns mapas mentais, vou ter que ler um texto bíblico, mas eu quero mostrar para vocês na Bíblia, né? Fique comigo, quero que você tenha paciência, porque é uma revelação tremenda. Deus deixou tudo escrito, né? Por exemplo, Noé tinha 500 anos quando ele gerou os filhos dele, né? Sem, Cã e Jafé. E a gente sabe que a partir destes 3, ou desses 6, vamos dizer assim, né, desses irmãos sem Cã e Jafé, Deus povoou toda a terra. Isso você pode ver em Gênesis capítulo 9, versículo 19. Pode conferir, né, que e destes se povoou toda a terra. Ou seja, de 3 casais se repovoou toda a terra. Então, repovoar toda a terra não é uma coisa muito difícil, vamos dizer assim. Por que eu estou te falando isso? Por quê? Porque lá no período da grande tribulação, lá em Isaías capítulo 13, versículo 12, o profeta, ele profetiza dizendo que lá no final, né, o homem será mais raro que o ouro puro de Ofir. Ou seja, vai ter bem pouca gente aqui no fim dos tempos. Então tenha isso em mente. Né? Ou seja, que poucas pessoas irão passar da grande tribulação para o milênio, para o reino milenar. E esses que vão passar, eu estou dizendo passar, por quê? Porque essas pessoas elas não estão indo para o lago de fogo e enxofre, e elas também não estão se transformando em noiva do Cordeiro. Essas pessoas estão se transformando em nações. Por quê? Porque a gente não sabe que o Apocalipse diz que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos e seremos reis e sacerdotes, né, com Ele. Então é essa comparação que eu quero fazer com você. Por quê? Porque assim como antes existiam pessoas numa realidade antes do dilúvio, assim nós temos hoje. E depois, né, da grande tribulação, depois que Jesus vencer tudo ali, a batalha do Armagedon, aconteceu o primeiro Gog e Magog, né, nós entraremos para o milênio. E quem é que vai entrar para o milênio?
né? Vai ter alguns tipos de pessoas, ou seres, eu não sei nem como que eu digo, né? Eu sei que a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar lá, e diz que nós reinaremos com ele por 1000 anos. E a igreja vai reinar sobre a própria igreja? Óbvio que não. Né? Nós reinaremos sobre as nações, e é sobre isso que eu quero falar, né, hoje, usando alguns textos com vocês, né? Então, agora, olha só que interessante. Primeiro, antes da gente olhar para os mapas mentais aqui e para os textos da Bíblia, eu quero que você pare para pensar. Quem viveu antes do dilúvio e depois do dilúvio? A gente sabe que foi Noé, a sua esposa, e Sem, Cã e Jafé. Porém, Sem, irmãos, Sem, ele viveu 600 anos. Né? Então, quando Sem entrou na arca, né, um dos filhos de Noé, né, os descendentes dele é chamado de semitas, Sem, ele viveu, ele presenciou, ele viu tudo o que aconteceu antes do dilúvio. Ele presenciou gigantes na terra, por exemplo, mas ele também ouviu pregações de Enoque, ele ouviu pregações de grandes homens de Deus, sabe? Ele ouvia as histórias que veio direto de Adão, né? Então só que ele viveu nessa dispensação e ele estava dentro da arca, e depois ele viveu numa outra dispensação depois do dilúvio, entendeu? Percebe essa comparação? Então Sem, não só Sem, mas Jafé e Cã também, Noé, mas vamos falar de Sem, por quê? Porque Sem ele é muito falado na história aqui, né? Então a gente vê, por exemplo, lá no milênio, quem é que vai entrar como nações? São pessoas que viveram antes da grande tribulação, viveram neste mundo de agora, mas que receberão um prolongamento de vida para entrar, né, no milênio. Mas eles não serão noiva do Cordeiro, não é o sacerdócio rebaixado, não é sacerdócio dos levitas, elas serão nações que serão regidas, e eles vão repovoar toda essa terra que você está vendo aqui, né, onde Deus diz, eis que faço novos céus e nova terra. É aqui que vai haver, né? Não vai ter toda essa tecnologia, esse sistema da besta, tudo isso aí não vai haver, né? Mas sim, né, vai ser uma nova terra, um novo mundo, vai fazer tudo de novo, né? Mas só que da maneira certa. Cristo vai estar reinando aqui. Então, do mesmo jeito que Sem, ele viveu nas duas dispensações, antes do dilúvio e depois do dilúvio, vai ter pessoas também que viverão nessa dispensação agora e vão passar para a dispensação do milênio, vivendo também em duas dispensações. Olha só que interessante, né? Antes, deixa eu pegar uma aqui, ó. Antes do dilúvio, para você ter uma ideia, as pessoas viviam em média de quase 1000 anos. Ó, para você ver, Adão viveu 930, estou tirando daqui novamente, né? Tá vendo? Estou tirando daqui novamente, ó. Adão viveu 930, Sete viveu 912, Enos 905, Cainã 910, Maalalel 895, Jared 962, Enoque, né, por incrível que pareça, viveu muito pouco. Enoque viveu 365 anos, né? Matusalém viveu 969, foi o homem que mais viveu. Lameque, que é o pai de Noé, olha que interessante, ele viveu 777 anos. Isso é tremendo. 777. O pai de Noé, que é o Salvador, né? Ele é uma tipologia de Cristo. O pai dele viveu 777 anos. 777. Tremendo isso, né?
E então Noé viveu 950, mas depois do dilúvio a idade deles abaixaram. Entende? Abaixou. O único que viveu um pouco mais, né, um pouco mais do que todos os outros depois do dilúvio foi Sem. Porque Sem viveu 600 anos. Mas depois, o filho de Sem, né, um deles é o Arfaxade, viveu 438, Salá viveu 430, Éber 464, Peleg já 239, Reu 239, Serug 230, Naor 148, Terá, que é pai de Abraão, 205, Abraão viveu 175 anos. Olha só, isso irmão, Abraão viveu 175 anos. Ou seja, para você ter uma ideia, Sem morreu depois de Abraão. Ou seja, Abraão, olha só, Abraão, ele morreu no ano de 2123. Amém? 2123, o ano que Abraão morreu. Olha só, Sem morreu em 2158. Então, quer dizer que Sem morreu alguns anos depois ainda de Abraão. Então, Abraão chegou ao ponto de ouvir pregações direto de Sem. E Sem passou pela arca. Sem, ele viu a Torre de Babel sendo construída, né, por ignorância, né, por não querer fazer, né, cumprir a promessa que Deus tinha dado, né, aos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles recebeu uma promessa. Eu não estou falando disso nesse estudo, né? Estou usando esse vídeo como introdução. Mas você perceba que Sem, ele viveu, foi um dos únicos, né, que viveu na outra dispensação, antes do dilúvio, que viveu mais tempo depois do dilúvio. Então, Sem, ele morreu em 2158. Ele viu muita gente depois do dilúvio nascer, morrer e foi indo, né? Então, isso é interessante você ter em mente, né, que assim como existia gente antes do dilúvio e que passou para depois do dilúvio, conhecendo as duas dispensações, assim também vai ter pessoas depois da grande tribulação, que viveu nessa dispensação agora e que vai viver na outra dispensação, que é o 7º milênio. Eles vão viver naquela época, né, porque Deus vai prolongar a vida deles. Agora, para tudo isso, eu preciso te provar nas Escrituras. Amém? Eu vou agora mostrar os mapas mentais para você, né? Espero que o vídeo não fique muito longo. Estamos já com 13 minutos e 13. Eu peço tua paciência e que desde já vai compartilhando e me ajudando aqui, se inscrevendo se você não é inscrito, tá bom? Vamos passar então agora para os textos e para o mapa mental, para você ter uma ideia do que é nações, porque a gente, na nossa cabeça, né, o povo andou pregando que chegou na grande tribulação, chegou no período do arrebatamento, aí acabou tudo agora. Não, é agora que começa. É agora que onde as coisas vão começar, no reino milenar, onde as coisas vão começar de verdade. Cristo vai estar entronizado aqui na terra, reinando, e a igreja sacerdotando também aqui, tendo outros tipos de seres. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu creio que vai ter aqui, vivendo no milênio, no mínimo, né, as nações que restam, né, as nações que restam, a gente sabe disso. Isso a gente vai ver no livro de Daniel, vamos ver no livro de Apocalipse, de Isaías, enfim, né, as nações que restaram, porque a igreja vai reinar sobre as nações, não é a igreja reinando sobre a igreja. Então, as nações são homens iguais nós aqui, que come, bebe, só que eles, quando passarem para o milênio, eles vão receber uma certa longevidade por um certo tempo, por um certo tempo, eles vão viver um pouco mais, igual
igual 100, por exemplo, que ele não viveu 900 e poucos anos, 800 igual a turma dele, né, da turma da dispensação dele. Ele viveu 600 anos. Né, por incrível que pareça, tem um número 6 ali. Né? Então, ó, vai ter as nações. Né? Quem são essas nações? São pessoas que não fizeram a marca da besta, são pessoas que também não aceitaram a Cristo, mas que conseguiram chegar até o final, sabe? Eles enfrentaram o Apocalipse, né? Os 7 anos do Apocalipse no peito, enfrentaram a batalha do Armagedon, né? E conseguiram chegar no tribunal de Cristo, né? Sem a marca da besta e sem também ter o selo de Deus, porque se eles tiverem o selo de Deus, obviamente eles seriam salvos, salvos assim, seriam noiva do Cordeiro, seriam parte do corpo de Cristo. Né? Então as nações vai ter a igreja sacerdotando, né, e reinando aqui na terra sobre cada um, né, com o seu galardão. Cada um, isso é outro papo. Né? Eu creio que vai ter, né, o sacerdócio dos levitas, que é um sacerdócio mais rebaixado, que eles vão... isso é um assunto mais complicado de eu explicar, não tenho tempo agora, mas os levitas terão um sacerdócio um pouco rebaixado, eles vão cuidar do pátio e vão ficar ali, né, até na porta, né, e terão os sacerdotes segundo a ordem, esses que eu falei, a segunda ordem dos levitas, e terá o sacerdócio segundo a ordem de Zadok, esses eles vão servir até na mesa do Senhor, e existirá, obviamente, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, louvado seja Deus por isso, que é a igreja, né, que vai sacerdotar segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esses tipos de seres vão ter, né, nações, né, os da ordem, os sacerdotes da ordem dos levitas, os dos Zadok, né, a igreja que vai estar aqui, né, que vai estar aqui segundo a ordem de Melquisedeque, né, vão sacerdotar e reinar por 1000 anos, e agora já bate uma dúvida se vai ter anjo, arcanjo, querubim, serafim. Isso aí já é uma outra coisa para a gente se pensar um pouco mais para frente. Agora, nós estamos aqui com 17 minutos, eu acho que eu vou deixar esse vídeo aqui do jeito que está, como parte 1, e vou fazer um outro vídeo, né, como parte 2 desse vídeo aqui, para a gente mostrar os textos que eu quero explicar para você a respeito das nações. Quem são as nações? Né? Como que eles vão conseguir? Né? Como que eles vão ser nações? Por que eles, se eles não têm o 666, por que eles não são igreja? Né? Então é isso que a gente vai tentar resolver no próximo vídeo. Amém, meu querido? Muito obrigado pela sua presença até aqui. Apertou o play, aperta o gostei, se inscreva aí no meu canal, me dá essa força aí, por favor, para espalhar, né? A gente sabe que tem que compartilhar. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida, a tua família, né, o teu lar, os teus negócios, tudo por amor do nome dele. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.